E aí, tudo legal com você? Olha só, atendendo a pedidos, né? Resolvi então gravar uma nova aula desse tipo de desenho de lobo, né? Para ensinar para vocês novamente como definitivamente resolver o problema dos pelos, né? Aprender como faz os pelos de uma maneira certinha para ficar bem bacana, legal? Então isso aqui é uma fotografia de lobo que eu peguei aí no Pinterest e você pode perceber que o meu decalque é um decalque de uma maneira diferente, legal? Olha só, o decalque eu peguei um pouco mais escuro, né? E aqui eu fiz um pouco mais claro a referência. E eu fiz a marcação das partes onde tem as divisões das camadas de pelo, as partes mais escuras, entendeu? Olha só, para ficar legal para fazer o trabalho. Diferentemente das pessoas que gostam de fazer, imprimir o desenho em forma de realismo, com todos os detalhes de sombreado e tudo mais, que aquilo dificulta bastante para quem está começando a fazer. Então essa técnica aqui que eu vou te passar é uma técnica mais simples, só que já vou avisando, você tem que saber fazer esse tipo de desenho no papel. Você tem que aprender onde são as camadas, como são as posições dos pelos, onde é mais escuro, onde é mais claro, onde é tonalidade de pelo bem suavezinho, não é? Você tem que saber fazer isso aqui no papel, tem que treinar bastante para você depois conseguir olhar aqui e fazer, reproduzir na pele artificial ou no seu cliente, legal? Porque é muita observação. Então já para começar uma coisa que eu acho que é interessante, que depois eu vou fazer, não ficar olhando para o desenho inteiro. Se você vai fazer o focinho, tampa todinho o resto do desenho e deixa só o focinho para você poder se observar os detalhes do focinho sem ter a poluição do resto do desenho para te preocupar, entendeu? Então você tampa ali e vai fazer aquela parte que é importante na sua hora que você está tatuando, legal? Então isso aí é uma dica muito legal, muito importante para você que está começando a aprender a fazer pelos. Não é fácil, tá? Até para os tatuadores mais profissionais que estão acostumados, é um tipo de trabalho difícil, é muito demorado e muita observação, muita atenção no desenho original para poder absorver o máximo de detalhes possíveis. A gente sabe que se comparar a fotografia com a tatuagem, não vai ficar 100% igual. Mas se ficar 70%, 80% igual, já vai ficar muito bonito, muito bacana. E outra coisa, na pele artificial também, talvez não dê a movimentação dos detalhes e o sombreado que a gente espera. Mas eu vou fazer o máximo aqui para tentar te passar todas as dicas, né, que você precisa para já começar a entrar nessa parte de realismo de pelos aí com mais facilidade. Legal? Então vamos lá. Primeira dica é o seguinte: marcar as partes que você acha que é mais importante. Ah, tá. Aqui eu estou trabalhando com a 3RL, bem fininha, grossura 10, para fazer os pelinhos, porque vai fazer pelinho por pelinho. Não tem nada de fazer com Magnum, nem nada não. Magnum é só para fazer o preenchimento em volta e alguma coisinha usar a Magnum curvada para fazer algum sombreado, fortalecer um pouquinho alguma parte de sombreado. Estou usando a maquininha Futura aqui, legal, essa maquininha é o que tem para distribuir. E é o seguinte, a única maquininha do Brasil com 1 ano de garantia. Qualquer defeito eu troco para você sem conversa, legal? Então ela aceita cartucho e aceita também as agulhas normais. Então vamos lá para a nossa tatuagem, sem mais delongas. Vamos marcar primeiro algumas partes importantes, que é o focinho, o olho e alguns detalhezinhos da orelha ali, legal? Porque a partir desses pontos de referência você vai ter como fazer o resto sem se preocupar, inclusive a boca também. Então vamos lá, vamos identificar aqui então onde tem essa parte mais escura do focinho e vamos dar uma contornadinha aqui, porque aqui vai ser tudo escurinho, né? Lembrando que eu estou usando a tinta diluída 10%, tá? É bem pouquinha tinta e 90% de diluente. Então eu já vou fazendo aqui, olha, com a própria de 3RL, eu já vou fazendo a parte mais sólida, a parte mais escura, tá? Passando com bastante cuidado para já ir preenchendo esse local. E sempre usando a vaselina. Não tem como você trabalhar sem vaselina na pele artificial, principalmente porque ela mancha muito, tá certo? Então aqui, olha, para fazer essa tonalidade a gente faz um pouquinho de pontilhado, ó, porque na realidade o focinho aqui ele é meio pontilhadinho, entendeu? Não tem como você fazer riscado, você não vai usar risco para fazer esse tipo de desenho, tá? Aqui já tem a parte de baixo da bochecha do outro lado, né, que é pretinha, e vamos já puxando esse pretinho para cá e para cima, né? Vamos fazer essa marcação aqui em cima, olha só, onde tem essa divisão é um pouco mais escuro, para você se localizar, entendeu? E fazer um chapado nesse local aqui, ó. Então você pode fazer o chapado com a de 3 agulhas, sempre pegando mais tinta, porque o biquinho é bem pequenininho, então ele não solta quase tinta, ele vai acabar a tinta muito rápido. Então você tem que estar ligado nesse ponto aí também.
Então, olha só, na beiradinha aqui a gente tem que deixar um pouquinho mais claro. Então, onde você quer um pouquinho mais claro, você não vai apertar demais a máquina, você vai fazer ela bem suave, só para fazer a marcação. E eu estou fazendo um pouquinho de pontilhismo nesse local aqui, beleza? Depois algumas partes a gente vai reforçar com a tinta mais pura. E agora aqui, olha, fazendo um movimentinho de pêndulo, vai e vem. Você já aprendeu com certeza o movimento de pêndulo, que em desenho realismo a gente usa muito, mesmo que você esteja usando a agulha RL, você pode fazer o movimento de pêndulo para atingir o objetivo que você quer em questão de texturas e tudo mais, né? Então aqui, ó, tem que observar até onde vai essa parte de sombreado aqui, porque tem partes mais claras também, olha só, tem os detalhes mais claros que você tem que deixar ali. Esse detalhe mais claro a gente faz um pontilhadinho para dar uma texturinha diferente. E aqui já tem um pouquinho de textura um pouquinho mais forte, olha só. Então já vai pressionar um pouquinho mais a máquina para poder dar essa sensação de mais escuro. Mesmo usando a tinta fraquinha, 10%, na pele artificial que é branquinha, ela vai destacar bem e vai dar para você fazer uma movimentação bacana e dar uma qualidade do jeito que você precisa na sua tatu. Então vamos lá, né? Sem medo de errar, vamos mandar brasa, procurar fazer o melhor possível aí para você aprender a técnica. Mas lembre-se que tem que treinar muito, porque isso aí é difícil, até para os melhores tatuadores ainda é difícil, porque é uma figura real, uma fotografia, e para você fazer com agulha você tem que dominar realmente, é bem difícil você dominar totalmente as técnicas, né? Isso é fato. A gente tem que aprender que a partir do momento que você começou a trabalhar com tatuagem, você tem que saber as técnicas básicas, né? Que é contorno, pintura e sombreado, para depois você poder fazer qualquer tipo de trabalho que você necessite aí na sua vida de tatuador. Então vamos lá. Fazendo uma marcação aqui já mais ou menos, depois a gente volta para dar uma retocadinha. Então isso aqui é só para fazer uma marcação. Aqui nessa parte que vai delinear o focinho a gente pode fazer um traço, porque o lado de lá vai ser preto. Bacana. E aí aqui a gente vai descer agora para a parte mais complexa que eu acho aqui do desenho. Vamos marcar primeiro as bolinhas aqui, né? Essas entradinhas dos pelos que tem no focinho. É só fazer umas bolinhas, uns círculos, né? Para ficar um pouquinho mais preto. Sempre usando vaselina e limpando, só tocando. Bacana, para você não perder o seu decalque. Lembrando que esse decalque aqui eu deixei da noite de ontem para hoje para poder começar a fazer, ou então secar com o secador de cabelo. Se você tiver um aí, você decalca e faz a secagem com o secador de cabelo, que vai ajudar bastante, entendeu? Para você não perder o detalhe do decalque enquanto você estiver tatuando. Então, o que é interessante dizer aqui agora é o seguinte: o pelo, né? O pelo, a gente faz o pelo, legal? E a gente tem que deixar uma partezinha, né? Para aparecer o pelo branco, entendeu? Então você tem que pintar em volta. Você tem que fazer a marcação dupla, né? Do pelinho e depois pintar em volta. Esse que é o mais difícil desse tipo de desenho, porque é uma fotografia, né? A fotografia não tem esse tipo de problema de você ter que... Quando você tira uma fotografia, ela vai pegar tudo que tem de detalhe, né? Mas na hora da gente fazer a tatuagem fica mais difícil por causa disso, porque a gente tem que separar o fundo e fazer esse pelinho aparecer. Então já é mais complexo mesmo, né? Então olha só, você vai fazendo movimentinhos de vai e vem, entende? Umas ranhuras, olha. Aqui tem que fazer os pelinhos, entende? Porque não pode ser risquinho reto. Depois a gente vai complementar isso aqui com o fundo. Agora já vou escurecer algumas partes, entendeu? Já vou levar, já peguei a tinta 60% agora para eu já escurecer algumas partes que eu preciso aqui que fiquem mais pretas realmente. Então, a partir do momento que você já começa a dar uma reforçada no desenho, já vai mudar um pouco a qualidade da imagem. Legal? Então você tem que saber mais ou menos onde você vai escurecer para ficar bacana, ficar bom, né, do jeito que você precisa. Então, dando uma escurecidinha. Lembrando, né, que os detalhes do desenho a gente tem que já conhecer um pouquinho para poder fazer a tatuagem ficar bonita, né? Porque não é fácil realmente. Então aqui, olha, a gente vai pintando. Vou deixar esse espacinho branco aqui para poder demarcar a parte do fundo depois.
E esse desenho aqui eu vou fazer ele inteirinho só com a 3RL, os pelinhos, tudo com a 3RL. E depois eu vou usar a Magnum só no fundo para fazer o preenchimento ali. E alguns sombreados, né? Então vamos aqui já partindo para essa parte mais escura, olha. Você pode perceber que aqui a gente vai fazer em forma de risquinhos, porque não é um risco contínuo, né? É cheio de pelinho essa parte da boca aqui, então a gente tem que fazer risquinhos e depois a gente vai escurecendo aos poucos para poder chegar no que a gente quer, entendeu? Para que fique um pouquinho serrilhada essa parte de cima, já deixando espaço para o pelinho aqui que a gente vai sombrear um pouquinho mais do lado de baixo, né? Ó, mais clarinho, para poder aparecer esse pelo aí. Aqui do lado de baixo também, olha só, a gente vai fazer os movimentinhos de pelinho aqui também, para poder fazer o acabamento, né? Que é bem complexo, é pelo por pelo mesmo, não tem outra maneira de fazer isso para ficar tão bom. Sim, tem gente que faz direto com a Magnum, mas é bem mais difícil de dar aquela qualidade que a gente precisa, né? Dá para você fazer sim com a Magnum e obter uma qualidade bacana, só que não vai ficar tão preciso como você gostaria que ficasse. Então vamos lá, fazendo já os pelinhos, escurecendo algumas partes. Faz parte do trabalho, não precisa esperar uma qualidade tão boa por enquanto no início, você vai esperar que fique bom depois lá de algumas passadas, entendeu? Você vai aos poucos fazendo esse tipo de qualidade, ficar legal. Então olha só, aqui agora para fazer a marcação desses pelos eu vou fazer um movimento de pêndulo, levando uma posição que precisa, né? Uma posição de lado, lateral, porque ela vai vir aqui. Aí tá, tem sempre um motoqueirinho para passar na hora da minha aula, mas tudo bem, isso não atrapalha não. Então olha só, fazer os movimentinhos de pêndulo, de vai e vem, e aqui a gente coloca um pouquinho de pontilhado, ó. Um pontilismo, para dar um pouquinho de textura, como se fossem pelinhos bem pequenininhos, né? Então isso aqui é bem interessante. E escurecer um pouquinho a parte de baixo para poder dar uma qualidade mais legal. Então aqui em cima também vai ter um pouquinho de sombreadinho em forma de tracinhos, né? Só para fazer um fundo com a tinta um pouquinho mais clara do que a tinta que a gente usou para fazer essas bolinhas, as marcaçõezinhas pretas, né? E vamos lá, vamos fazendo os risquinhos aqui, olha, em forma de arraste, só para fazer uma texturinha e deixar mais ou menos visível a parte dos pelos aqui, olha aí. Fazer do lado dos pelos para dar uma característica de que o pelo é branco, entendeu? Infelizmente essa é uma das partes mais difíceis que tem nesse tipo de tatuagem. A gente tem que realmente separar a parte do pelo em relação ao fundo, né? Então tem que dar um jeito de fazer isso aí aparecer. Quando tá tatuando no cliente, depois fica bem fácil, porque aí é só passar um fio branco em cima, que daí já fica delineado, fica bem bonito, entendeu? Então não é complexo de fazer no cliente não. Pele artificial é mais difícil mesmo, que a pele artificial é para treino, né? Todo mundo sabe disso já, que é para treino, é para você testar e errar e tudo mais. Então a gente vai marcando aqui de uma maneira que consiga fazer bacana, e vamos fazendo esses pelinhos aqui, olha, bem pequenininhos, bem separados, bem sem apertar muito, com a tinta bem clarinha, simplesmente para aparecer. Olha só, aqui tem alguns detalhes aqui, que o fio, na parte de cima, o fiozinho do pelo é preto, né? Então ele é preto aqui e ele vai aparecer branco só lá na parte de baixo depois. Então vamos riscar ele aqui, tem que ser bem fininho para fazer essa marcaçãozinha, para ficar bonito. E fazer um sombreadinho bem suave atrás dele, só para poder deixar uma marcaçãozinha, né? Tem que ter um sombreadinho bem leve, mesmo que pareça branco, né? A gente tem que fazer o sombreadinho bem leve para poder dar um efeito de pelo, né? Então
usando a tinta bem clarinha, e depois você pode reforçar isso aqui com uns detalhes de branco também, se você estiver fazendo no seu cliente. Aí vai ficar bem mais bacana. Então olha só, aqui eu tenho a marcação do limite onde vai entrar os pelinhos. Aqui eu tenho a marcação do limite onde vai entrar os pelinhos mais suaves um pouco. Legal? Então, mais escuros, né, nessa parte aqui. Então eu já vou pegar a tinta 60% e já vou começar a fazer um pouquinho de pelos aqui. São pelos curtos, movimentinhos curtos, só para dar uma diferença de tom, de cor de pelos aqui, entende? Olha aí, um pouquinho mais escuro para ficar bacana. Aqui em cima também, olha, aqui tem os pelinhos que são mais escuros e depois tem os pelinhos mais claros aqui na beiradinha do focinho. E é tudo praticamente risquinho pequeno mesmo, viu? Não tem muito segredo não, é só seguir o padrão, sem muita exigência assim no começo, porque no começo é difícil, parece que não está aparecendo com nada o desenho, mas aí depois que você vai finalizando, você vê que ficou bacana. Então, olha só, fazendo os pelinhos aí de uma maneira que dê para você apertar um pouquinho mais a máquina para sair um pouquinho mais escuro, né? E aqui os pelinhos aqui de cima do focinho são bem pequenininhos, é como se fosse um pontilhismo arrastado, bem pequenininho, um movimento curto, né? E levando em consideração que tem algumas partes que tem pontinhos também, não é só riscadinho. Mais pra cá, olha, já começa a aparecer que são pontinhos, então a gente tem que seguir a orientação do desenho para poder fazer esses pelinhos pequenininhos, né? Agora, aqui nessa parte de baixo, já vou terminando esse limite, né? Porque já vai entrar os pelinhos mais compridos, que são clarinhos, né? Então eu tenho que movimentar essa máquina um pouco mais rápido para fazer essa parte do movimento, e também voltando aqui para escurecer onde tem uma tonalidade mais forte nessa parte aqui. Não é um tipo de desenho fácil, tá? É bem chatinho de fazer, bem difícil de fazer, porque você tem que estar olhando muito no desenho original e não pode se perder realmente, entendeu? Às vezes a gente se perde, a gente vai fazer uma parte mais escura onde não tem, né? Se estivesse desenhando de lápis já estava perfeitinho igual, porque o lápis a gente consegue já fazer todas as nuances já de uma vez, né? Fica bacana. Então olha só, vamos fazer então os detalhes dos pelinhos, olha, sem pressionar muito a máquina, para a gente conseguir dar um trabalho legal aqui nessa finalização dos pelos. E aí essa marcação que a gente foi fazendo no início vai sumindo, claro, né? Porque vai chegar uma hora que você não precisa dela mais, então ela tem que sumir realmente. Isso aí é muito bom que aconteça isso. Olha assim para cá, então vamos fazer o sombreadinho bem suave para poder fazer essas marcações aqui para não ficar branco, olha. Então esse tipo de desenho é muito complexo realmente, ele não é fácil de fazer. Tem gente que acha que é fácil já se meter no realismo para fazer sem ter as técnicas básicas, mas sem conhecer desenho, né? Mas não é fácil não, viu? É muito complexo, eu já vou avisando. Você consegue, mas vai ter que fazer bastante treinos para poder chegar lá, entendeu? Todo mundo chega, mas tem que ter aquela dedicação importantíssima mesmo, que faz parte, né, da tatuagem. Se você não tiver uma dedicação, você não consegue fazer o trabalho que você precisa. Então olha só, aqui eu estou passando, mas não estou pressionando muito a máquina, apesar que eu preciso de alguns pelos mais fortes aqui. Estou usando a tinta um pouquinho mais forte, 60% nessa parte, então vai ser sempre assim, mudando a característica do peso da máquina na hora de fazer algumas partes onde eu preciso que seja mais forte. Então eu vou ter que apertar um pouquinho mais a máquina na pele e também trocar a tinta, né? Usar a tinta um pouquinho mais forte. Vou fazer então a marcação dos olhos, né, para poder já deixando pronto, e já tive que trocar o cartucho porque essa agulha muito fininha, ela acaba se detonando muito rápido na pele artificial e acaba perdendo a qualidade de fazer tracinhos finos, né? Ela começa a fazer como se fosse um RL grosso, né?
Então é complicado, a gente tem que estar sempre dando um jeito de trocar, porque infelizmente ela não aguenta mesmo. O silicone ele é bem pesado para furar e ela vai acabar abrindo as pontas, né? A partir do momento que abre as pontas, aí já ficou um pouco mais ruim mesmo. Então olha só, fazendo agora a marcação do olho, né, que é importante, como eu tinha dito, para a gente não perder os pontos de referência que são mais importantes aqui pra gente. Então olha só, fazendo a bolinha preta, né, não se esquecendo de deixar essa bolinha branca de brilho aqui, que é muito importante, e em volta dela vai o sombreadinho, né, vai um sombreadinho aqui para poder marcar também um pouco de sombra no olho, né. Quando for fazer essa sombra, passar bem suave, sem apertar muito, né, a máquina, porque quando a gente aperta muito a máquina, aí já fica um sombreado muito forte. Aqui na lateral aqui eu vou escurecer um pouquinho mais. Tem que observar bem o desenho, porque tem muito detalhe, muita coisinha pegadinha nesses desenhos, porque é uma fotografia, né? A gente tem que pensar como que foi feito o desenho e saber seguir da maneira certa, não é verdade? Porque a partir do momento que a gente consegue identificar a maneira que foi feita a tatuagem, a fotografia, a composição do desenho, a gente consegue trabalhar com mais tranquilidade e tudo mais. Então, olha só, tem algum tom mais escuro, outros tons mais claros em algumas partes aqui. E aí a gente tem que respeitar isso para ficar legal, né, a visualização do desenho. Então tem que ter um pouquinho de contraste, um pouquinho de brilho, para a gente poder mostrar realmente o que é essa imagem, né. Então aqui em cima é tudo uns pontinhos, né, porque são pelinhos, são risquinhos pequenos, e a marcação é muito importante aqui nesse local. Daqui pra cá ele já vai começar, como tem essa mancha escura, ele vai começar já a fazer pelos, que esses pelos eu vou levar em forma de pêndulo, olha. Vou achar a posição certa do movimento, porque eles têm uma inclinação, né? Todos eles têm uma inclinação bem bacana, que a gente tem que seguir. Então, fazendo então essa sequência de risquinhos aqui, marcando esses pelos, nessa camada que eu denominei aqui como um pouco mais escura que as outras, para poder fazer essa marcação e ficar legal. Logo abaixo aqui, olha só, tem essa outra marcação aqui, que também são pelos mais escuros. Então eu vou fazer o pelinho um pouquinho mais escuro aqui, para poder ficar uma camada diferente, né, em tonalidade diferente. Esses lobinhos, eles são bem bacanas em relação a isso. Tem muita camada de pelo, por isso que é bem difícil de fazer. É bem mais difícil do que leão e bem mais difícil do que tigre. Então tem que escurecer algumas partes, tá? Para sumir um pouquinho o efeito de pelo, para ficar mais escuro realmente. E algumas partes a gente vai passar bem suave, só para fazer uma marcaçãozinha de continuidade de pelos. Bacana, com a tinta bem clarinha, bem suave, só para fazer a marcaçãozinha de leve ali. Então agora aqui, olha, esse pouquinho aqui ele continua vindo para cá, olha, só que não é já muito escuro como estava no início. E aqui ele tem uma marcaçãozinha que vem para cá, ó, tá? A gente pode observar que tem uma marcaçãozinha mais escura. E aqui no meio, então, vou fazer os pelinhos mais separadinhos um pouco, mais claros, para dar o movimento, né? A sequência de movimento aqui para essa parte de cima. No meio dessas partes eu vou fazer algumas partezinhas mais escuras, olha, para dar uma profundidade, talvez em alguns locais que precisa, porque tem várias marquinhas, né? Para ficar destacado. Vamos escurecer um pouquinho mais essas beiradinhas, essas bordas, né? Porque o olho dele é mostra bem, né, a profundidade. Então tem que escurecer um pouquinho mais em algumas partes realmente, para ele destacar em todo o contexto. Aqui no meio a gente tem alguns pelinhos também, com a parte mais clara, né, a parte branca que tem que ficar ali. Aqui também tem alguns pelinhos bem pequenininhos para marcar essa parte também. E
parece praticamente um pontilismo, sabe? É um pontilismo de risco bem pequenininho, sabe? Chega a ser risquinhos bem pequenos para poder fazer a marcação que dá depois no contexto final a impressão de que são pelos, né? Então nessa parte aqui de cima agora já são os pelinhos mais escuros, então é mais fechado mesmo. Faz um vai e vem ali bem legal para poder ficar um serrilhado, né? Uma entrada de pelos mais escuros e uma saída também, né? Para ficar depois a parte dos pelinhos mais claros que a gente tem que fazer. Então a gente fez os risquinhos, agora a gente preenche um pouquinho no meio para dar uma sobressair, né? Para dar uma impressão de que está mais escuro realmente. Aqui, olha, já tem a outra posição de pelos vindo para cá, que vem da parte do focinho. Então são camadinhas de risquinhos pequenos, pelinhos bem pequenininhos, olha, movimentação de máquina bem rapidinha assim, com pelinhos pequenos para poder levar essa mudança de movimentação do pelo, né, de direção do pelo para onde ele vai. Então na realidade é tudo pelinho pequenininho e conforme a gente vai fazendo, a gente vai depois dando uma melhorada onde precisa, entendeu? Para ficar mais bacana, ficar um pouco mais próximo do que é o desenho original, apesar que a gente sabe que é bem difícil conseguir fazer 100% o original. Se você coloca a foto de qualquer tatuagem dos melhores tatuadores artísticos aí de realismo, uma do lado da outra, coloca a foto do original e a foto da tatuagem que foi feita, não vai estar 100% igual, vai estar muito bonita, muito perfeita, mas não vai estar todos os detalhes iguais, porque é bem difícil, é bem demorado da gente seguir esse padrão, né? E conseguir fazer realmente tudo igual do jeito que precisa ser, porque na realidade tem que ter muito treino e isso aí demora muito tempo para poder chegar. Então aqui a gente deixa um pouquinho mais claro em algumas partes, né? E vamos levando a posição para cima dos pelinhos, levando um pouquinho para lá e um pouquinho para cá, ó, né? Do meio para cá é do lado esquerdo, do meio para lá do lado direito, e no meio vai ficar uma camadinha um pouco mais escura realmente para dar a impressão de que está levando para os dois lados realmente. Então é assim que a gente vai fazendo. E é muito pelinho, a gente sabe que não é fácil de fazer bastante pelinhos assim, é cansativo às vezes, então por isso que tatuagem de realismo demora bastante. Às vezes o cliente não consegue aguentar numa vez só, tem que fazer em 2 ou 3 sessões, fazer a primeira sessão, deixar mais ou menos marcado alguns detalhes que precisa deixar marcado e depois terminar, né? Porque a pessoa está aguentando a dor, a gente vai estar só tatuando e sentindo o prazer de fazer o desenho. Então são condições diferentes entre o artista e o cliente. O cliente ele quer fazer, mas na hora que ele começa a sentir a dor ele já fala, poxa vida, tá difícil, né? Então a gente tem que ter essa condição de entender também a parte do cliente. Olha só, essa parte aqui, né, é um pouco mais escura, que é a delineação do outro olho, delineado do outro olho. Tem que fazer o contorno realmente para ele aparecer bem, porque ele tá só na beiradinha, né? Aparecendo só uma beiradinha dele, então ele tem que ficar um pouco mais escuro e destacar realmente desse lado aqui, senão a gente perde, né, a qualidade dele aqui. Então é isso aí. Agora dele a gente vai fazer os pelinhos mais suaves para poder juntar com aqueles que já tem ali. Observando o detalhe da posição que os pelinhos vêm, né? Chega até aqui, olha só, tem os pelinhos compridos, que vai ser tipo uma sobrancelha dele aqui, nessa partezinha branca que ele tem a almofadinha em cima. Tem um pelinho comprido aqui preto, ótimo, melhor do que se fosse branco, né? Ia ser mais difícil se fosse branco. Então, fazendo freehand mesmo, aqui também tem outro pelinho. E vamos fazer aqui essa entrada, olha, puxar um pouquinho mais os pelinhos para que eles deem continuidade em cima dessa parte que a gente está tentando fazer agora, né? Tentando mostrar essa parte mais clara. Então tem muita nuance de pelo. O lobo é um dos desenhos mais bonitos que tem e mais complexos para a gente fazer na realidade. Mas não é por isso, né, que vai ser difícil. Então aqui, olha só, já tem que seguir uma camada grande, olha, com pelos grandes.
Daqui a pouco a gente vai voltar para trás ali para fazer o restante, viu? Não vai pensar que a gente vai deixar para trás aquilo ali não, sem fazer. Então vamos seguindo aqui, já aproveitar que pegou o embalo dessa parte perto dos olhos, né? Para já ir dando uma fisionomia mais ou menos legal para essa parte aqui. Então, fazendo um pouco mais claro, fazendo tipo um arraste, né? Para ele dar um pouquinho de pontilhado, para ficar mais suave em alguns lugares, porque aqui depois vai ter camadas, né? Tem camadas mais escuras que eu tenho que passar agora, que é o que eu estou fazendo para dar esses detalhes. Primeiro eu passo mais clarinho um pouco, né, para fazer o movimento aqui dos pelinhos. Depois eu vou escurecendo aos poucos onde eu acho que é necessário. Se você quer realmente aprender a fazer todos os estilos de tatuagem de uma maneira bem explicada, bem tranquila, bem detalhada, você deve com certeza ser o meu aluno, que eu tenho o curso Tattoo Master, onde eu explico mais de 40 estilos de tatuagens, tudo passo a passo, bem explicadinho, do jeito que você precisa para você aprender realmente a ser um tatuador melhor, um tatuador de mais qualidade, que sabe fazer realmente todos os estilos de tatuagens e não ter aquela pegadinha na hora que o seu cliente chega e quer fazer uma tatuagem que você nunca fez, né? Então é importante que você aprenda muitas formas de tatuagens diferentes dessa maneira, fazendo um curso Tattoo Master comigo, tá? Lá você vai aprender oriental, trash polka, tatuagem 3D, vai aprender realismo também, entendeu? Essa aula eu estou te dando já para você ter uma ideia de como é a pegada do curso, como que funciona o sistema de explicação, de trabalho, né? Como é a filmagem, para você ter ideia realmente de como está sendo feito e poder observar melhor, né, a máquina trabalhando. Então, olha só, essa parte aqui vai ficar mais clara mesmo. Aqui tem bastante pelinho que a gente pode até achar bagunçado para fazer, porque é muita tonalidade, então a máquina não quer dar realmente, pelo fato de estar na pele artificial, não quer dar realmente os riscos fininhos como a gente precisa para marcar os pelos, mas de um jeito ou de outro a gente vai fazendo, né? Vamos fazendo para ficar o melhor possível. Depois eu vou estar tentando passar com a tinta mais escura em algumas partes aqui para ficar legal. E depois também tem o fundo, né, que vai dar o acabamento 100% aqui. Então vamos voltar aqui para essa parte do focinho para poder fazer a continuidade aqui, que é bem clarinha. Continuidade dos pelinhos, né, que tem que ter também. E aí depois, quando faz isso daqui na pele artificial, você faz só dessa maneira mesmo, com o tom deixando cor de pele, né, por baixo. Quando você vai tatuar no seu cliente, você pode jogar uns detalhes de pelinhos brancos, fica muito bonito. Você vai fazer esse mesmo movimento que eu estou fazendo para fazer os pelinhos pretos, você vai fazer com pelinhos brancos depois. Vai ficar muito legal, vai dar um destaque que o desenho precisa realmente. Por isso que na pele artificial a gente não consegue 100% a qualidade que a gente precisa, por causa desse ponto que não dá para trabalhar com branco, entendeu? O branco não pega aqui na pele artificial. Então, a partir do momento que você for começar a fazer no seu cliente, você vai ver que vai abrir um pouco mais o leque da qualidade para você poder trabalhar. E você vai conseguir realmente trabalhar com tinta branca, que faz uma diferença enorme na finalização dos pelos, né? Você vai colocar pelinhos brancos nesses locais aqui para destacar esse focinho. Então vai ficar bem bacana, vai ficar bem interessante. Então agora eu vou fazer uns pelinhos mais compridos aqui para poder já começar essa parte da lateral. E depois eu vou escurecer um pouquinho, vou tentar seguir aqui, acompanhar um pouquinho do movimento dos pelos, né? E depois eu vou ter que escurecer um pouquinho em algumas partes para poder ficar mais legal. Então você pode perceber que eu estou fazendo os pelinhos separados, né? Para deixar um pouquinho branco no fundo, para poder usar um pouquinho da claridade da própria pele artificial mesmo. E aí no meio a gente faz alguns pontinhos pequenininhos para dar uma sensação de que tem alguma parte sobreposta, né, mais escura.
E assim aos poucos o desenho vai se formando, aí depois a gente vai olhando onde está precisando escurecer um pouquinho mais e vai dando uma repassadinha, legal? Então para essa aula não ficar muito grande, já está aí com 34, 35 minutos, que é demorado mesmo, você vai ver que vão ser várias aulas até chegar no final, mas isso aqui já, o início já dá para a gente perceber como é difícil de fazer, mas como é a possibilidade de conseguir fazer pelo menos parecido, né? Se você faz uma tatuagem dessa aqui que fica pelo menos 70% em relação ao desenho original, já vai estar muito bom, já vai estar de bom tamanho, seu cliente vai ficar super satisfeito e dessa maneira você vai aos poucos depois evoluindo até chegar no 100%, né? Claro que um dia todo mundo chega no 100%, vai depender do foco, né, e da direção que você quer seguir na área da tatuagem. E dessa maneira você vai estar fazendo trabalhos muito bons como grandes artistas aí do nosso Brasil e até do mundo. Legal? Então é isso aí. Espero que você tenha gostado dessa introdução ali, das primeiras partes, das primeiras técnicas. Te aguardo na próxima aula.